Boa noite. Boa noite. Eita, que energia maravilhosa. Louvado seja Deus nas nossas atitudes. Louvado seja Deus na palavra que vem através do homem, na palavra que ele profere. Louvado seja Deus em todas as coisas na nossa vida. Não é verdade? Nós sabemos que estamos aqui, como a irmã falou, para evoluir. E olhe que cada passo de evolução não é muito fácil não, né, minha gente? Às vezes a gente tropeça, às vezes a gente não sabe por que fez, mas Deus sabe todas as coisas. Então, esse tema, perdão e caridade, um portal evolução, ele não foi trazido para o nosso lar à toa. Vocês sabem que eu sou trabalhadora da casa e nós temos aqui os nossos atendimentos às segundas-feiras. Quem já veio aqui sabe. E 99%, não só dos atendimentos, dos atendidos aqui, e também dos trabalhadores, tem problemas emocionais, psicoemocionais. Tem problemas financeiros, tem problemas que, entre aspas, tudo dá errado. E quando você vai dar uma catucadinha lá para ver o que é uma ferida emocional, é uma falta de perdão. É uma coisa que aconteceu, só Deus sabe quando, que a pessoa não lembra nem da data, mas lembra do fato. E assim a gente vai vivendo, se a gente não policiar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, carregando aqueles fardos e colocando mais. Porque do mesmo jeito que as coisas boas prosperam, as coisas negativas também criam raízes e criam frutos. Não é verdade? Então, a definição de perdão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o perdão é um ato de caridade, libertação emocional, essencial para a evolução espiritual. Não significa esquecer, mas anular o sentimento de mágoa. Porque eu vou perguntar uma coisa a vocês, meus irmãos. Se a gente esquecer, vai perdoar de que jeito, né? Se a gente não se lembra. É necessário que a gente se lembre de tudo. Lembrar de tudo. E aprender a trabalhar aquela emoção de forma inteligente dentro dos ensinamentos de Deus. Não é? Está na moda essa frase assim, esse tema. Inteligência emocional está na moda, mas quando a gente vai buscar o que é inteligência emocional, você saber lidar com as emoções de forma inteligível, simples assim, né? E minhas palestras, elas são assim, uma conversa com todos. Vou chamar a gente para participar aqui, não se engane que eu não vou ficar aí na zona de conforto não, para a gente interagir um pouco, tá? Essa libertação pessoal, quando diz perdoar, não é esquecer, mas se permitir que a ofensa controle seus sentimentos. E muitas vezes a gente carrega feridas enormes no nosso inconsciente, mas que a gente ainda alimenta com outras situações. Aquela história de repetindo os ciclos da vida, porque ainda não resolveu aquele ponto ali, lá atrás. Quero tocar aqui no assunto, nesse momento, que é simples, que é cotidiano, porém profundo. Como está o seu relacionamento com seus pais? Como está o seu relacionamento com a sua mãe? Aonde está precisando ajustar? Vejo as pessoas da minha idade e em diante, já cuidando dos seus pais idosos, velhos, muitas vezes com Alzheimer, muitas vezes agressivos, muitas vezes sem entender que aquele filho está ali, deixando muitas vezes tudo, né, para cuidar dos pais. Porque passaram a vida toda dentro de uma energia de orgulho, passaram a vida toda dentro da energia do eu posso, do eu sou superior, do eu sou isso, eu sou aquilo. E não pense
que quando a gente ficar idoso, quando a gente ficar velhinho, a gente não vai ser o reflexo da juventude, não. Iremos sim ser o reflexo da juventude. E é por isso que é necessário demais, urgente, que a gente possa perdoar hoje, o agora, o nesse momento. Se a gente não se lembrar de nada, se a gente ser mais lá e não tenho nada para perdoar, eu estou de boa. Mesmo assim, peça perdão. Peça perdão a si mesmo, pelas vezes que você se culpou, porque isso ou aquilo não deu certo. Pelas vezes que você achou que podia ter dado mais naquela situação. Porque todo momento a gente dá o melhor que nós temos. Agora eu estou dando o meu melhor, mesmo emocionada, mesmo aqui nessa situação. Abençoada por Deus. Então a gente tem que entender, primeiro, que as nossas vidas não começaram agora, nessa encarnação. Então, como a gente tem coisa para perdoar? Que nós trazemos conosco, muitas vezes, espíritos que estão ali, precisando evoluir, muitas vezes nos seguindo nessa vida, porque tem ali uma situação que precisa ser resolvida, de perdão. E eles vêm através da comunicação, quem já fez consulta aqui sabe, dizer, eu estou perto de fulano, porque eu não perdoei o que foi feito na vida passada. É por isso, gente, que é necessário que a gente ore, peça perdão a Deus e diz assim, eu libero todo o perdão, consciente e inconsciente. Todos os dias, você vai se sentir mais leve, mais feliz, mais tranquilo. Evitar a culpa é diferenciar o arrependimento que leva à mudança e a culpa que paralisa e dificulta o progresso. A culpa paralisa. O arrependimento faz com que a gente se redima diante daquela situação. A gente começa a pensar, realmente, eu errei. Realmente eu fui rude com o Ronaldo. Eu fui muito chata naquele momento com a irmã aqui. Eu vou lá pedir desculpas a ela, eu vou lá pedir perdão. Realmente, eu errei naquele momento, há 10, 20, 30 anos atrás. Por isso que ainda hoje eu tenho um comportamento X e X. Por isso que é necessário a gente orar. E essa oração em silêncio, que a gente deve ter com Deus naquele momento de sinceridade. Porque eu sempre digo, se eu chegar assim para Guedes, eu estou com um problema. Eu fiz uma coisa ali tão chata, tão feia com uma pessoa. Eu vou contar tudo a Guedes ou conto só a metade? Quero a resposta. A metade. Porque a gente se envergonha dos nossos atos ilícitos que a gente faz. Dentro dessa vergonha, entre aspas, já está ali um bocado de culpa que a gente carrega. Mas com Deus, a gente não tem como, de jeito nenhum, de maneira nenhuma, falar a metade. É por isso que é importante o silêncio com Deus. Deus, me ajude para que eu consiga perdoar-me, perdoar, me libertar, ser feliz, Senhor, como Tu queres que eu seja. Porque é isso que Deus quer de nós. Essa história de que o mundo é provas e expiações igual a sofrimento, não. Provas e expiações igual a evolução. E evoluir com Jesus é sorrir. Evoluir com Jesus é cantar, é estudar, é aprender, é viver a igreja dentro da igreja e fora dela. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Por isso que a gente não deve o tempo todo estar se vitimizando. Se vitimizando de quê? Para quem? De quem é que eu sou vítima? De que situação eu sou vítima? De mim mesma. Não é? Então, o perdão é o momento em que o orgulho abre espaço para a humildade, trazendo a libertação do peso do passado. Então, quando abre espaço para a humildade, você reconhece que precisa melhorar, reconhece que precisa tratar aquela pessoa melhor, que precisa chegar para ela e dizer, mesmo ela estando errada, quer desarmar uma pessoa, minha irmã. Quando a pessoa erra com você, você chega para ela e diz, meu irmão, me perdoe, por favor.
Eu sei que naquele momento teve algum desajuste aí, a pessoa vai dizer, ô gente, como é que pode lá ir? Né? Vai pensar, não vai dizer não. Talvez até diga. Não foi eu que fiz contigo, não é? Não vai estranhar? Mas você vai mostrar para ela que você está em outra vibração, que você está disposto a perdoar aquele momento, aquela situação. No livro Palavras de Vida Eterna, de Chico, através de Emmanuel, capítulo 61, com o título de Perdão, Remédio Santo, tem a seguinte citação: perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente, independente da condição, independente do momento, sem contar nos dedos quantas vezes perdoou ou não. É o agora, é sempre. Senão não tem como a vida da gente andar para frente. Não, minha gente, se a gente carregar dores, o que acontece? Começamos a adoecer. Aí lá vem problema no fígado, problema cardíaco, não é? Um monte de problemas trazidos pela mágoa que a gente traz. Porque todo sentimento irradia, reflete no corpo. Quer ter saúde? Quer estar tranquilo, quer ter paz, perdoe. Solte tudo que tiver de soltar. Leve na sua mochila, sabe o quê? As estrelinhas que Deus te dá, que são as novas ideias, os novos sentimentos, os novos aprendizados, o amor que flui o tempo todo, basta que você se conecte com Ele. Leve na sua mochila só coisa boa. Quando a gente abre assim uma bolsa de mulher, por exemplo, uma bolsa de mulher organizada, só tem coisa boa, né? É batom, é perfume, é não sei o quê, né? Do mesmo jeito tem que ser essa mochilinha que a gente carrega com as coisas de Deus. São os ensinamentos que nunca vão morrer. São os pensamentos de evolução que nunca vão passar. São eternos para sempre. E estamos aqui para isso, para aprender. Não é à toa que no sábado à noite estamos aqui, ó, assistindo a reunião, nos conectando e aprendendo. Não é verdade? Então essa frase, perdoa agora, hoje e amanhã incondicionalmente, lembra que todos nós trazemos imperfeições e fraquezas, que eles são peculiares sim, tanto quanto ainda desajustados. Porém, vou contar um segredo para vocês. Todos nós temos um jeitinho do jeito de Deus. Deus pega suas fraquezas, Deus pega suas fortalezas, Deus pega você e te abraça como você é. E Deus prepara os escolhidos de forma muito especial. Basta que você abra seu coração, sinceramente, sinceramente, porque Deus precisa que a gente fale com Ele. Que a gente perceba o quanto a gente ainda precisa se organizar mentalmente, emocionalmente, o quanto a gente precisa viver o agora, com amor, aceitando as condições que estão postas para nós agora, que estão apresentadas. E para isso é preciso a gente pensar com muito amor e carinho, agradecendo a Deus os nossos pais, a nossa ancestralidade. Eu tenho a melhor mãe que eu podia ter hoje. A senhora teve, eu tenho a melhor mãe. O melhor pai. Mas, Laine, e aquela mãe que me abandonou, que me deixou, antigamente, não sei quem se lembra aqui, botava numa caixinha de papelão nas portas da casa, né? Quando eu era criança, tinha essas histórias. E aquela mãe que fez isso? Agradeça a si mesmo. Ela ainda usou o corpo dela para lhe trazer ao mundo. Quando eu digo que todos nós damos o melhor naquele momento, meu irmão, minha irmã, perdoe. Eu fui adotado, dê graças a Deus por aquela família que você chegou e foi abraçado por ela. Porque com certeza é uma família espiritual de muito tempo. Então a maioria das nossas feridas, a gente não traz de hoje. A gente traz de outras encarnações e a gente traz ainda muito mais das raízes que a gente tem dentro da nossa casa. Então vamos agradecer mais
pelos nossos pais e pela nossa ancestralidade, sempre. Se não fossem eles, não estaríamos aqui. E vamos ter paciência com o processo, tá? Simeão, Evangelho segundo o Espiritismo. Esquecei o mal que vos tenham feito e pensai apenas numa coisa, no bem que possa fazer. O que passou, passou. Já era. Já era. Olha, minha gente, o que tem de menino, de adolescente, de adultos também, gastando fortunas com terapia. Fortunas com terapia. Por conta de lares desajustados, de briga, de falta de perdão, de falta de caridade. Aí quando vê a criança cresce naquele lar tóxico e de repente, então aí, o menino precisa de terapia. E vai olhar o que aconteceu. Então nós que somos mães, nós que somos pais, nós que somos filhos, vamos olhar com mais carinho pela nossa família. E vamos aceitá-los, cada um do jeito que é. Porque viemos para evoluir juntos. Tem outra situação também que eu quero falar para vocês. Geralmente eu escrevo bem muito e leio um pouco do que está aqui, viu? Vamos se acostumando. E aquela situação que a gente conversou no mês de março, eu fiz algumas palestras sobre mulheres rosas de Deus. E aquela situação que a gente fala sobre, por exemplo, tá? Não vai entrar nesse assunto com muita profundidade, não, por conta do tempo. Sobre o feminicídio. Né? Aquelas pessoas que nos machucam, que a gente perdoa, aí perdoa de novo, aí perdoa de novo. O que é que eu devo fazer? Eu vou me separar ou ficar? Estou falando de uma forma geral. Cada pessoa tem sua particularidade. Perdoe e solte. Deixe andar com você aquilo que te faz bem. Deixe andar com você aquilo que te agrega. Deixe andar com você aquilo que te evolui. E o que é que eu devo fazer por essa pessoa? Orai. Peça a Nossa Senhora que ela cumpra o comando sagrado. Que ela dê um direcionamento a essa pessoa com amor e luz. Que cuide. E arranque do seu coração toda a raiva para que você possa seguir livremente. E quem sabe um dia até encontrar um outro alguém. Sem se lembrar daquele passado. Entendeu? Todos nós temos essa condição e força para recomeçarmos. A cada dia, a cada momento, a cada segundo. Basta querer. Não é verdade? Converse com quem lhe fez mal. Não fique esperando que ela tome a iniciativa. Ouça o lado dela, da história, e diga que você a perdoa. Às vezes, aquela pessoa precisa só de uma oportunidade para se explicar, para conversar, para dizer, não, realmente eu não deveria ter feito aquilo. Vocês sabiam que eu sou administradora de empresa e eu até li sobre o perdão, como é que ele funciona, né? E o quanto ele é importante nas empresas. A união do grupo, a união da equipe, o perdoar, o saber lidar com o jeito do outro, diferente de fazer as coisas. Uma equipe unida prospera. Uma equipe que sabe perdoar o erro do outro, prospera. Mas quando um só, basta um, começar a implicar com o outro, eu não vou porque fulano vai, eu não vou fazer isso porque ciclano não soube fazer, e começa a gerar aquele conflito dentro da empresa, a empresa vai para trás. Do mesmo jeito, é na casa espírita, é na nossa casa, é em todo lugar. Por isso que a gente necessita, muitas vezes, ficar no lugar do outro. No lugar do outro. Se não sabe o que se passa, chega lá e diga, o que é que está acontecendo? Você está bem? Está precisando de algum auxílio? E dê uma palavra de conselho, dê um conselho bom, uma palavra de amor. Meu irmão, ore. Se lembre que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não necessita puxar para a religião, não, minha gente. Basta falar de Deus e do amor, que o amor é tudo na nossa vida. Tenha calma. Tudo vai passar. E de repente aquela pessoa é envolvido
como o seu amor irradia direto para ela. E ela sente vontade de fazer diferente, sim. Porém, se você chegar e disser, mas rapaz, está passando por um problema, né? Tá feia demais, viu? Mas horrível. Tô vendo logo. Olha só a diferença. É por isso que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Entender que quanto mais a gente aprende, ainda é pouco. Quanto mais a gente aprende, situações novas surgirão. Parecida com aquela, sim. Diferente daquela também. Estão entendendo, minha gente? É desse jeito. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9. Para se dirigir a Deus, só existe uma senha. Olha a senha, vou dar agora, viu? A caridade. Mas não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração sem perdão. Então, por que a caridade e o perdão andam juntos? Porque o perdão já é a própria caridade. Comigo e com o outro. Com o outro e comigo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Quando Jesus disse: vai te reconciliar primeiro com teu irmão. E depois virás fazer a sua oferta. Isso aqui eu dou um exemplo como pessoas que vivem nas igrejas. Ajuda na igreja, trabalha na igreja. Nós somos uma igreja, não somos? Sim ou não? Sim. Não, gente. Então, quando a gente trabalha na igreja, e aqui é todo mundo santo. Eita, como está todo mundo entendendo que é reencarnação, que é evolução. Dali para fora, se chegar qualquer pessoa precisando de vocês, possam estar preocupados. Nem olha. Agora não dá tempo não. Mas às vezes a pessoa precisa só dizer: ô meu irmão, eu estou tão triste. A pessoa faz: Deus te abençoe, vai dar tudo certo. A necessidade que nós devemos ter, essa consciência de cuidar de nós e cuidar do outro o tempo inteiro. Mas a gente só consegue fazer isso se a gente tiver com o coração livre e leve para se doar, sem querer, sem ter a expectativa de ter em troca aquilo que a gente doou. E a caridade, ela é isso. Ela é perdoar, ela amar, ela é compreender, ela é avançar evolutivamente. Alguns benefícios do perdão: cura das feridas emocionais profundas e restaura a alma. Libertação da amargura e necessidade de vingança. Quantas e quantas vezes a gente faz atendimento que os espíritos estão revoltados, querendo se vingar porque não tiveram oportunidade ou não quiseram perdoar quando estava aqui na terra. Perdoe hoje. Entenda o problema do outro, se você quiser ser entendido. Essa história de estar rezando o Pai Nosso o tempo todinho, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, está perdoando mesmo, meu irmão? Olha o que você está conversando com Deus, preste atenção. Que você possa falar com Jesus com a autoridade de filho que é. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, Jesus sim, porque eu estou buscando perdoar todos os dias. E assim eu pergunto: quem está disposto a perdoar a partir de hoje? Quero que levante a mão. Ninguém? Quem? Vou perguntar de novo, peraí, deixa eu ensaiar. Quem está disposto de perdoar mais a partir de hoje? Melhorou. Para ver se acorda, né, meu irmão? É assim que tem que ser. Estou disposto a melhorar, mas não vou ficar pensando na leitura, não. Eu vou agir. Eu vou pegar a minha atitude, porque eu quero ser feliz. E quem não perdoa, não é feliz. Nunca na vida. Nunca na vida.
O perdão nos capacita a amar de forma incondicional, compreendendo o outro lado da situação. Nós já conversamos sobre isso. O perdão nos permite conhecer as insondáveis riquezas da graça de Deus e nos faz amar com seu amor. Eu trouxe aqui umas mensagens. Eu trouxe aqui umas mensagens das mensagens de Jesus. E eu vou convidar umas pessoas para vir ler aqui comigo. Quem tiver tímido aí, tá ferrado dessa vez. Sorriu, eu chamo, viu? Sorriu, eu chamo. Quero começar com Cristal. Venha, senhora. Chamei para cantar, disse que não queria. Vai ter que vir agora. E está sendo filmado, estou logo avisando, viu? Olha, gente, isso aqui foram as mensagens de Jesus. Eu trouxe algumas, não vai ser todas, tá? Ela vai sortear aqui e vamos ver, através de Cristal, o que é que Jesus quer falar conosco hoje, dentro desse tema, tá? Dei uma misturadinha assim, viu que eu estou querendo fazer na mão. Amor e relacionamentos. Ame o próximo como a si mesmo. O segundo é semelhante a esse. Amar a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Mateus 22, 39. Palmas para ela. Essa é uma grande cantora, viu, minha amiga, né? Gratidão. Olha só, amar é ao próximo como a ti mesmo. Como é que a gente vai amar o outro? Como é que a gente vai perdoar o outro? Como é que a gente vai ser caridoso se a gente não está cuidando do nosso coração? Se a gente não está cuidando da nossa energia, se a gente não está cuidando da nossa bolsa ali, não está cuidando tudo que é de bom dentro. E lá dentro a gente pode botar na bolsa, sabe o quê? Caridade, amor, compreensão, paz, sucesso, felicidade, alegria, saúde. Cabe muita coisa dentro dessa mala dourada de Deus. Né? Chega você aqui. Tá olhando é porque quer. Ninguém escapa não, filha. Eu vejo até o fundo da alma. Posso pegar? Pode. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Mateus 6,33. Como é seu nome? Atiele. Atiele. Gratidão. Palmas para ela. Por que ele fala em buscar o reino de Deus em primeiro lugar? O que isso tem a ver com perdão? Tudo. É lá que está a nossa força, é lá que está a nossa esperança, é lá que estão os nossos guias espirituais, os nossos anjos da guarda. Quem nunca escutou, quem nunca rezou aquela oração do Santo Anjo do Senhor? Será que vocês estão se acordando e orando, agradecendo a Deus? Pedindo a seu anjo, a seu mentor espiritual para lhe dar direcionamento. Estava conversando um dia desse com um dirigente de uma casa. Ele falou uma coisa bem interessante para mim, uma coisa simples. Disse, Laine, às vezes que eu tomei alguma atitude sem orar, sem fazer uma prece, deu tudo errado. Então, como é que a gente vai querer amolecer o coração do outro se o da gente ainda está duro? O da gente tem que estar bem iluminado, né? Para chegar lá e saber usar as palavras certas, o pensamento certo, o jeito certo e o momento certo, que você pode também chegar ali e ele está num outro momento de tribulação também. E é muito fácil estar chamando os outros de bipolar, né? De espírito evoluído. É muito fácil estar fazendo coisa com o irmão quando você sabe que os erros estão ainda em você, está em nós. Então vamos parar de apontar o dedo para o outro e voltar o dedo para cá e dizer, bora, Laine, está na hora. Não dá mais tempo não, viu, minha gente? A gente está procrastinando as coisas de Deus, não. O trabalhar de Deus na nossa vida já começou há muitas encarnações.
E quando a gente vê hoje é 7 da manhã, daqui a pouco é 1 da tarde. E o que é que você fez? Está carregando a mágoa ainda? Ainda está reclamando daquele pai, daquela mãe, daquele filho? Ainda está se culpando, dizendo que o filho tomou o caminho errado porque você não soube educar? Ou você está entregando ele no altar de Nossa Senhora, pedindo para ela cuidar do seu filho? Você ainda está se culpando porque seu filho entrou nas drogas? Ou você está orando a Deus, pedindo que dê direcionamento para você saber lidar com essa situação e principalmente perdoá-lo porque ele está no caminho ainda das trevas? Eu queria dizer esse nome aqui, mas saiu. Está entendendo, gente? É assim, porque é o dia a dia que a gente tem que saber lidar. A caridade com o outro, compreender o outro, porque o outro escolheu esse caminho. Porque o outro ainda está perturbado desse jeito. Meu irmão, vem cá, me dê a mão e segura na mão de Deus e vai. Aí lá, mas ninguém muda ninguém não, mude você. A mudança ela é individual. Em cada um daqui, cada um tem um jeitinho do jeito de Deus. Essa de branca aqui, ó. Olhou, riu, é porque quer. Uma forma descontraída, né, gente? Da gente fazer a palestra, escolher um amigo, irmã. Como é seu nome? Vierlane. Parece com o meu, né? Verlaine, Vierlane. Vierlane. É. Não, minha irmã gêmea. Tá. Amor e relacionamentos. Dê a outra face. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é mau. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Mateus 5, 39. Gratidão, vamos para ela. Isso quer dizer o que para nós? Não está mais na moda não perdoar. Não está mais na moda faz tempo. Quem inventar de carregar mágoa está demodé. Não tem essa expressão demodé? Por quê? Isso é do tempo de Moisés ainda, minha gente, olho por olho, dente por dente. E onde que ano a gente está? Em que séculos, em que década? Então, essa história da gente dizer, deixe, ela vai ver. Ela vai ver o que eu vou fazer com ela. Se ela me machucar. Se ela fizer isso, tem gente que ainda usa o poder da mediunidade para desejar o mal para o outro. Então, cuidado, médiuns. Desejem só o bem, por favor, que a força, do mesmo jeito que essa força do mal sai do bem. Então, não está na moda mais, há muito tempo, a falta de perdão. Quer andar na moda, né? Ir para o shopping, trocar de roupa nova, não sei o quê, porque eu vou comprar uma bota que vai chegar ao São João, não. Quer andar na moda, ande com Jesus. Ele é a moda, Ele é o momento, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Primeiro trate do seu espírito, do seu interior, do que pensa, do que sente, do que faz com o outro e consigo mesmo. Cuide primeiro do seu eu interior para poder cuidar do externo. Porque você é o espelho do que você tem por dentro. E sempre será assim, isso nunca vai mudar. Só mais uma. Chama um homem agora, né? Esse senhor ali que chegou 5 horas da tarde, chega, meu filho. É o senhor de preto. Eu? Sim. O senhor chegou aqui 4h30 da tarde, foi 4h30, eu estava ensaiando e ele já chegou com a família. Pronto. Você estava olhando é porque quer. Eu acho. Oi? Meu coração está difícil. Não é? Ou só o coração do homem arrumaria. Como é o nome do senhor? Tom. Seu Tom. Tom. Pronto. Escolha aqui uma mensagem, por favor, dessas. Por gentileza. Fica à vontade. Seja misericordioso, felizes e misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Gratidão. Isso me lembra
Quando a gente está lá no mundo espiritual, doido para reencarnar, para ter uma chance nova, né? Aí a gente faz, oh meu Deus, tenha misericórdia, Senhor, por favor, meu Deus, deixa eu reencarnar, eu preciso de uma nova chance daquela família, naquele momento. Oh meu Deus, tenha misericórdia, eu estou arrependido, Senhor. Aí a gente pede misericórdia, aí Deus faz, sabe uma coisa, o bichinho, né? Vou dar essa chance. Dá um empurrão, aí você reencarna. Quando chegar aqui, não se lembra mais de nada. Aí faz tudo diferente. Tudo diferente. Deus dá sinais, Deus mostra o caminho. Porque a gente, quando é pequeno, os pais geralmente levam logo a gente para a igreja, né? Era assim lá em casa. Eu acho que ainda é, como traz do centro espírita, que eu também chamo de igreja. Para mim, tudo é uma igreja. E a gente conhece o caminho, a gente ouve falar de Jesus, a gente entende o que é Deus, mas a gente ainda busca fazer diferente para experimentar. Eu quero ver se vai dar certo. A certeza está nos ensinamentos de Deus. E não adianta você estar pedindo misericórdia, perdão, meu Deus, me perdoe, se você não olha as necessidades que você tem de evoluir, perdoando o outro. Sendo caridoso, sendo amável, sendo compreensivo. Mas eu não me lembro não do que eu prometi não antes de eu vir. Você não já teve a chance, não já sabe que teve, não tá bom não. Quer se lembrar para quê? Se você encher o seu coração do amor de Cristo Jesus, dos ensinamentos, se você estudar o Evangelho, não digo nem a codificação de caderno toda não, basta o Evangelho. A gente passa direto aqui, faça o Evangelho no lar, não é? Direto, né? A povo pensa que é besteira. Ali você está trazendo espíritos para te ajudar, além dos seus mentores, em situações que às vezes você não está conseguindo enxergar. Como é que vai resolver? Não está conseguindo enxergar o caminho. Então, eu vou dizer de novo, façam o Evangelho no lar. Não adianta estar pedindo misericórdia e perdão. Como é aquela história que tem na Bíblia, que o rei chamou todo mundo, os seus servos, né? Chamou os seus servos para cobrar uma quantia grande que ele precisava receber. Então vieram os servos e um deles, o rei chamou, o pai disse: eu quero que você me pague, que você me deve, que já faz tempo. Estou falando assim do meu jeito, viu gente? Porque eu não sei a Bíblia decorada não. Aí o servo disse: mas seu rei, olhe, estou passando uma situação tão difícil, seu rei. Eu não tenho condição de lhe pagar agora. Por favor, me dê mais um tempo, me perdoe. Me dê mais um tempo que eu vou tentar resolver. Aí o rei olhou para ele assim, o pobre do servo, né? Ele disse: está certo, vá com Deus. E dispensou o servo. Lá foi o servo, como daqui conversa lá em casa. Todos se achando, porque o rei, né, deu uma nova chance para ele. Quando chegou bem na esquina, encontrou um conservo. Aí, não disse nem boa noite, nem bom dia, nem boa tarde. Disse: você vai ter que me pagar, cadê o dinheiro? E eu quero é agora, porque eu estou precisando, do dinheiro. Aí o conservo disse: mas seu servo, olhe, estou passando uma situação difícil, não posso pagar o senhor agora. E ele não perdoou. A notícia se espalhou e foi até o rei essa notícia. Aí o rei disse: sim, chamou o servo de volta, agora você vai ter que me pagar, porque eu lhe dei uma chance e você agiu totalmente diferente. Por isso que eu digo a vocês, pedir perdão dentro do Pai Nosso ou em qualquer situação, se você ainda não resolveu ainda perdoar o outro, aí você vai ter que se ver com Deus, vai ter que resolver com Ele. Primeiro perdoe, depois faz a sua oferta, certo? Eu quero chamar agora os músicos, por favor. Marcelo e Guedes.
Meninos estão batendo palma com tudo, estão gostando, né? Não fica na minha frente que não tá, não, pelo amor de Deus. Deixa terminar. Eu sou acostumada, gente, a fazer palestra muitas por semana, por mês. Mas quando diz assim, é lá no nosso lar, a primeira vez ela me tremeu. Já passou, viu? Vamos colocar a nossa mão no nosso coração assim. Vamos fechar os nossos olhos. Se concentrando de verdade em cada palavra, em cada frase. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cantando bem baixinho assim, ó. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabe que a espada da dor entre meu ser. Tu me carrega nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor,
32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo Jesus. Mateus capítulo 6, 14 a 15. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. E lá em Colossenses 3, versículo 13, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoe como o Senhor Jesus lhe perdoou. E assim pedindo a Deus para que faça uma reforma íntima em nosso coração. Vamos cantar de novo. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo virá dentro de mim. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo virá dentro do meu coração. Necessita mais de ti. Jesus está aqui, tão certo como ar que eu respiro, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo. Que consigamos entregar ao Senhor toda mágoa, revolta, ódio, sentimentos que estão em nossos corações. Entreguemos também a Jesus tudo que é motivo de dor, causados pelas traições, rejeições e humilhações. Entreguemos tudo o que aconteceu conosco em nossa família. Que o Senhor e os mentores de luz possam lavar o nosso coração, livrando-nos de todas essas situações. Pois sua palavra diz, devemos perdoar 70 vezes 7, infinitamente. Essa mensagem da minha mentora espiritual, chamada Sara. E Chico Xavier dizia assim: o perdão é a cirurgia silenciosa da alma. Não precisa contar para ninguém, somente para Deus. Porque o trabalhar de Deus, ele é único, ele é infinito, ele é misericordioso, ele é maravilhoso. E trazendo o encerramento dessa palestra, desde já agradecendo a oportunidade, a minha Santa Casa Santa, chamada Nosso Lar, pelo convite e por todos vocês que participaram comigo dessa comunhão com Jesus. Vamos cantar, fica sempre um pouco de perfume, porque quando damos o perdão, fazemos a caridade com Ele e comigo também. Fica sempre um pouco de perfume
Olha, gente, eu sei o que é isso, a pessoa pegar de surpresa. Quando foi terça-feira, eu vim aqui para a palestra aí. Quem fez isso comigo foi a Irã. Rapaz, quase que eu não consegui pôr. Acaba esse trem, ó. Mas é a energia que tá boa. Gratidão, minha irmã. Olha, gratidão, meus irmãos. Gratidão, Alain. Foi tão bom estar com vocês hoje. Numa missão dobrada, né? Palestra e música, rapaz, mas eu acho que eu dei conta. Foi com muito amor que eu trouxe a mensagem para vocês. Que Deus abençoe imensamente cada um. Olhe, a minha preocupação nas minhas palestras não é falar difícil, não é filosofar, porque eu tenho um jeitinho do jeito de Deus. A minha preocupação e a minha principalmente intenção é que tenha ficado uma sementinha no coração de cada um, do amor que eu trouxe, da mensagem que eu trouxe. Para mim isso é, sabe, primordial. Deus abençoe imensamente.